Programa Brasil Cristão, catequese sobre a via carismática. Obrigada, gente, pela companhia, né? Quem gosta de dormir tarde está acompanhando o Brasil Cristão. E quem gosta de dormir cedo teve que mudar a rotina para ficar conosco aqui no Brasil Cristão até às 11 da noite. Que maravilha, estamos no último bloco. Mas antes de continuarmos, vamos falar sobre a construção da Igreja das Mãos Sanguentadas de Jesus. Um grande milagre é sim que é essa igreja, não é? Estamos em crise, falamos aqui agora da situação financeira. Deus suscita no coração do Padre Eduardo e o Espírito Santo diz para ele, vai e constrói uma igreja. E então ele, confiando na providência de Deus, não é? E na bondade, na generosidade de cada um de vocês, ele começa essa construção. E está, gente, está caminhando, está sendo levantada, erguida, graças a Deus. Agora nós estamos com uma campanha para a laje do altar, porque colocamos ali todo o piso laje, em todas as partes, e o piso da laje do altar, ele é o mais reforçado, então é mais cimento, mais ferro, mais tudo, não é? Então, nós criamos uma página específica para você ajudar. Esse QR Code aqui que você está vendo aqui na tela, ele vai direcionar você para o site rs21.com.br/laje do altar. Nesse site você vai encontrar, sabe aquela vaquinha que a gente faz entre amigos? Então você vai encontrar ali valores diferentes, né? Se cabe pouquinho no seu orçamento, você vai doar com pouquinho. Se cabe grande no seu orçamento, você vai doar com um valor grande, porque é para a construção da Igreja das Mãos Sanguentadas de Jesus. Então, é só você apontar seu celular aqui, para esse QR Code aqui, no cantinho, ele joga você para dentro do site, você escolhe o valor que você pode doar, e você faz, então, essa doação para a gente construir junto essa igreja. Benefícios para todos nós, graças derramadas, curas, libertações, milagres e prodígios do Espírito Santo na igreja. A gente tem uma participação, vamos dar uma olhada juntos, por favor. Olha só, a Francisca Machado. Boa noite, Padre Douglas, sua bênção. Sou Francisca do Distrito Federal e tenho acompanhado muitos programas nas diversas emissoras de TVs católicas. Vejo muitas palestras, mas a Rede Século XXI é a que se faz mais presente na vida de todos nós. Todas as vezes que se faz um pedido de oração ou alguma pergunta, somos prontamente atendidos. Isso sim é evangelizar, é dar acesso e deixar que nós tenhamos uma aproximação de todos vocês de igual para igual. Não vejo estrelismo em nenhum sacerdote da Rede Século XXI, se destacando como popstar. Amo toda a programação, estou muito interessada nesta catequese e aprendendo muito. Parabéns a todos da Rede Século XXI. Olha, eu não posso deixar de falar isso aqui depois da mensagem dessa querida, porque muitas pessoas têm manifestado isso, não é que a Rede Século XXI tem feito a diferença na hora de ensinar, de defender a verdade, mas nosso alcance é pouco. Eu vou voltar a pedir para você se associar a essa obra. Sabe por quê? Porque o nosso alcance é pouco, tem poucas pessoas recebendo o sinal da TV. Então, nós precisamos instalar retransmissoras pelo Brasil. Exato. E para instalar as retransmissoras, para colocar uma antena para retransmitir o sinal da TV, é caro. Então, nos ajude aí, gente. Depois dessa mensagem, eu tinha que falar isso, porque outras pessoas precisam saber dessa maravilha, não é? Maravilha. Isso Vamos voltar para a Rua Azusa, que a gente gostou lá da Rua Azusa. Vamos voltar para a Rua Azusa. A Rua Azusa foi um fenômeno, né? Mas ela foi assim, um celeiro, como um cenáculo mesmo. Né? Aqui no intervalo, a Drica até perguntou, mas e aí, Padre, só 4 anos por quê? Porque houve uma dispersão. Todos os que experimentaram e viveram na Rua Azusa se espalharam pelo mundo, por todo o mundo. Então, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, né? Já vamos chegar lá. Mas relatos, inclusive de jornalistas, que acabaram indo curiar, né, o avivamento da Rua Azusa e receberam o batismo no Espírito Santo ali. Conta-se, né, nos jornais que contam isso, por 2 vezes durante cultos da Rua Azusa, sentiu-se terremotos na cidade de Los Angeles. E só na cidade de Los Angeles. Né? Ia-se olhar lá, os centros de geologia não registravam nada, terremotos espirituais. Conta-se que pessoas que vinham de fora para conhecer a Rua Azusa, ao descer na estação de trem,
ao pisar, colocar o pé em Los Angeles, caíam no chão, pelo poder do Espírito Santo. Tem milagres, inclusive um desses é documentado por um dos jornalistas que foi até lá. Havia constantes milagres de restauração de amputados. Isso, assim, na frente das pessoas, a olho nu. Pessoas que não tinham braço, se via ali e Deus criava um braço novo na frente de todos. Então, sinais incontestáveis. E por que nós estamos aqui falando, né, já começando aqui pela Rua Azusa? Você está percebendo que eu estou tentando, com essa catequese, ser bastante honesto com a sucessão dos eventos. Eu peguei, assim, eventos sucessivos em questão de horas. Meia-noite, Leão XIII, Topica, no mesmo momento. Sabe por quê? Porque há um malveso, né? Eu sou professor, né? Como teólogo eu tenho que dizer que há uma desonestidade intelectual. Quando você quer descrever um fenômeno e você trai a fonte do fenômeno. Exato. Eu já peguei textos do movimento carismático católico que contam o que nós contamos aqui, do diálogo, das cartas de Helena Guerra com o Papa Leão XIII e a consagração do século XX, e daqui, do Papa Leão XIII, em 1901, pulam para 1967, lá na Arquiapomba, nos Estados Unidos, o marco do início da renovação carismática católica, e pulam como se assim o Espírito Santo veio na Praça de São Pedro, ficou dormindo e só acordou 67 anos depois. Foi isso mesmo, Fernando, que aconteceu? Foi isso, Drica? Claro. Não, é desonesto. É desonesto. Honestidade seja feita. É preciso reconhecer o que o Espírito Santo quis fazer. A gente goste ou não, concorde com ele ou não. Ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é aquele que é, nós somos aquilo que não é. Então é preciso obedecer o movimento do Espírito Santo na história. A origem do Pentecostes do século XX foi sim no mundo protestante e nós vamos dizer, hoje ainda não, mas aguarde nas outras catequeses, nós vamos dizer o porquê que a Igreja Católica foi a última no século XX a receber as experiências pentecostais, assim, em termos institucionais, oficialmente, foi a última. Há uma razão, e uma razão belíssima, tá? Mas eu vou deixar você curioso, não vou queimar aqui a cronologia. O fato é que a Rua Azusa foi o grande estopim do movimento pentecostal moderno. Agora, veja, esse movimento foi visto com estranheza por todo o mundo cristão que já existia até ali. E quando eu digo mundo cristão até ali, eu estou falando dos protestantes norte-americanos. O movimento começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país de colonização protestante, de origem protestante. Os batistas veem aquilo com maus olhos, os anglicanos veem aquilo com maus olhos, os presbiterianos. Então, aquilo que acontece na Rua Azusa é rechaçado, rejeitado por todas as comunidades protestantes pré-existentes, inclusive pelos metodistas, né? Aquela igreja do Charles Spurgeon. Aquilo é rechaçado totalmente. Então, o que acontece? Todos os que viviam a experiência ali na Rua Azusa, se vinham de igrejas históricas, igrejas protestantes previamente existentes, eram obrigados a abandonar as suas igrejas e ingressar nas novas comunidades que surgiam a partir da experiência pentecostal. Então a experiência pentecostal gerou novas denominações que não existiam até ali, denominações que nascem por causa da experiência pentecostal. Então é isso aqui que nós chamamos de pentecostalismo, que é diferente do carismaticismo, que nós vamos explicar quando chegar a hora, porque, né, nós estamos aqui numa cronologia. Qual é o grande ponto, né, de definição do movimento pentecostal desse princípio aqui?
1906, até 1950, mais ou menos, existe um movimento pentecostal mais ou menos coeso, mais ou menos parecido. A fé de que o Espírito Santo se manifesta com evidência de línguas nas pessoas. Esse movimento ele chega no Brasil. Tá? A Rua Azusa de 1906, começa em 1906, 3 homens trouxeram para o Brasil o pentecostalismo. O primeiro que chega aqui é o Luigi Francescon, é o fundador da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil é a primeira igreja pentecostal aqui no país. Aí alguns olham assim para a Congregação Cristã no Brasil, né, que é uma igreja que tem aí, uma denominação que tem pelo país todo, e diz, mas a Congregação Cristã é pentecostal? Vocês estão vendo que as pessoas associam experiência pentecostal com bateria, animação. O que define uma experiência pentecostal são os dons carismáticos. São os dons carismáticos. A Congregação Cristã, ela se mantém filha do seu tempo. Eu estou falando de 1910. O que existia no cristianismo era, assim como na nossa igreja, Exato. Liturgia tocada ao órgão, inários litúrgicos, uma liturgia bastante sóbria, disciplinada. Então, o pentecostalismo é filho do seu tempo. Luís de Francescon mantém aquilo na liturgia do culto. Eu costumo dizer que o pentecostalismo clássico é até mais próximo da nossa liturgia católica Exato. do que o movimento carismático que nós conhecemos. Sem dúvida. Né? Muito mais próximo. Até nos costumes, né, Valor? Isso, porque essa coisa, né, usos e costumes. Exato. Né? A roupa que se veste, até o véu que se põe na cabeça. Bom, isso é do catolicismo, sempre foi do catolicismo. Minha avó, minha mãe chegou a conhecer esse período em que era norma, era disciplina na igreja, não se pode ir para a igreja com qualquer roupa, tem a roupa de missa, tinha que ir de social, o homem tinha que ir de social, a mulher tinha que ir de saia ou vestido. E véu. E véu. Havia, no Código de Direito Canônico anterior ao que nós temos agora, era obrigatório o uso do véu, ao menos para comunhão, para comungar. Se a mulher não usasse durante a missa toda, mas ela fosse comungar, ela tinha que pedir emprestado para uma outra mulher. Então esses costumes eram costumes católicos. E, naturalmente, todo o cristianismo, católico ou protestante, tinha mais ou menos a mesma toada. Então, a Congregação Cristã chega aqui no Brasil, trazido por esse missionário que era um italiano que morava em Chicago, nos Estados Unidos. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo através de um missionário que saiu da Rua Azusa e foi até o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Fez as cruzadas, como eles chamam, naqueles eventos de praça pública. E o Luís de Francescon recebeu a experiência do Espírito Santo com evidência de línguas. Ele era presbiteriano nos Estados Unidos. Ele começa a pregar sobre aquilo que ele viveu na igreja presbiteriana e é expulso. Então ele começa a fazer reuniões entre os imigrantes italianos nos Estados Unidos. Ele vem para o Brasil, aqui ele encontra em 1910 também uma grande colônia italiana. Aqui em São Paulo, existe até hoje, principalmente no bairro do Brás. Ele chega ali no bairro do Brás, encontra os italianos, ele italiano, não falava a nossa língua, desembarca aqui no Brasil e encontra os italianos com quem ele consegue se comunicar. E ali ele começa uma comunidade pentecostal. Daqui de São Paulo ele pega um trem, vai para Santo Antônio da Platina, no Paraná, a terra do Fernando, né? E lá é feito o primeiro batismo ali da Congregação Cristã. E até hoje tem lá a sede nacional, internacional da Congregação Cristã no Brasil, perto do metrô Bresser, para quem é de São Paulo já deve ter visto. 1910, Congregação Cristã. 1911, 2 missionários suecos que também moravam nos Estados Unidos. Eram imigrantes suecos nos Estados Unidos. Daniel Berg e Gunnar Wingren.
moram nos Estados Unidos, eles fazem a experiência pentecostal em Azusa, e aí eles vão orar. É curioso o modo como eles chegam no Brasil. Eles vão orar porque eles sentem que eles têm de vir sair em missão. E eles vão buscar oração com uma pessoa de qual lugar do mundo eles deveriam ir. E aí a pessoa que está orando por eles começa a falar em línguas. E falando em línguas, ela repetia muito as sílabas. Pará, 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 pará. E eles vão procurar no mapa se existe em algum lugar no mundo com o nome de Pará. E eles descobrem que é o nome de um estado do Brasil, Pará. Quando eles veem no mapa que a capital do Pará é Belém, eles dizem, é o lugar perfeito para nascer uma experiência, porque é Belém. Eles pegam um navio e vêm para Belém do Pará. Em 1911 eles Uma viagem cheia de sinais. Sim. Tem vários detalhes, a gente vai editando aqui, mas a própria viagem cheia de sinais, cheia de evidências. Eles desembarcam em Belém do Pará e eles, diferente do Francescon, que era presbiteriano nos Estados Unidos, embora na Itália era valdense, mas isso aí é outro capítulo. Os suecos eram batistas. Exato. Eles procuram em Belém do Pará uma comunidade batista que os acolhe. Mas aí eles começam a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, experiência de línguas, e também a Igreja Batista pede que eles se retirem, e junto com eles saem mais uns 17 ou 19, e eles começam em Belém do Pará a Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Assim, chegam praticamente no mesmo ano, né, 1910, 1911, mas não se conheciam nos Estados Unidos, não combinaram, não foi algo articulado. Eles chegam no mesmo período, as Assembleias de Deus vão descendo o mapa, né, do Brasil, a congregação cristã vai subindo, e durante 40 anos no Brasil, o que existia de experiência pentecostal era o que essas duas igrejas ofereciam, né, basicamente. Batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Durante 40 anos, o pentecostalismo era isso. Agora, lá nos Estados Unidos, os próprios pentecostais, já organizados, várias denominações, eles começam um outro movimento literário, que é chamado movimento de cura divina. Eles começam a se perguntar assim, olha, será que a única evidência, né, o único fenômeno que deve ser considerado como batismo no Espírito Santo, é só o dom de línguas? Porque parece que ali, nesse começo do pentecostalismo, era assim que ele se manifestava, né? Sim, era assim. Ainda hoje, talvez a Assembleia de Deus nem tanto, porque a Assembleia de Deus, ela foi uma denominação, ela é uma denominação que ela dialogou mais, ela é um pouco mais aberta, ela dialogou mais com as outras correntes que foram chegando. Até porque ela nasceu de uma expulsão, Sim. Então ela entendia mais. Então hoje você tem, assim, Assembleias de Deus, os estilos mais variados. Você quer entender mais ou menos a mentalidade pentecostal lá da origem? Quem preserva muito aquilo, justamente por serem muito fechados, é a congregação cristã. Na congregação cristã existe uma clara, muito claro para eles. Uma coisa é a experiência de salvação, outra é a de batismo no Espírito. Então, salvação para eles é o batismo na água. Né? Você faz uma experiência com Deus, você se sente chamado e aí você batiza. Mas não significa que você já está cheio do Espírito Santo. Para eles, para eles, tá? Isso não é a doutrina católica. Para eles, é assim, você foi salvo, está salvo, Cristo te chamou, você é um eleito, você é um escolhido. Mas ainda te falta receber o selo da promessa. Eles usam essa expressão. Enquanto você não manifestar dom de línguas, alguma vez na sua vida, ainda que você não tenha o dom estável, né? Mas se é algum culto, em alguma reunião, se você nunca na sua vida fizer a experiência de falar em línguas, você ainda não ficou cheio do Espírito Santo. Essa é a ideia do pentecostalismo lá clássico do início. É claro que foi o Espírito Santo que te chamou,
que te salvou, que te levou para o batismo, mas você ainda não foi selado. Eles usam essa promessa. O selo da promessa para o pentecostal clássico é a experiência de línguas. De línguas. Bom, nós vamos parar por aqui hoje. Vamos parar. Muita coisa riquíssima. Você tem que ver, rever esse programa aí, porque foi maravilhoso. Estamos chegando ao final. E quem quiser se aprofundar mais neste assunto, temos o curso A Via Carismática, que o Padre Douglas faz com muito mais profundidade, porque aqui não dá tempo, né, Fernando? No site ao site. Tá aí, Olha lá, padre. Olha lá o fogo queimando. Padre Douglas Pinheiro. padredouglaspinheiro.com.br. Acesse, lá tem um curso para você fazer inteirinho, não é? Amanhã é feriado, nós vamos exibir um programa aqui, uma reprise para você rever, aí é bom, nem vale a pena ver. E todos os Brasis cristãos são maravilhosos para você ver amanhã. Nós vamos descansar um pouquinho esse final de semana. E o Padre vai nos dar uma bênção agora, cheia do Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor, para que vivamos ricos da vossa bênção e do vosso poder. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Segunda-feira a gente volta, né, gente?